12 horas mais 33 minutos, ouvintes do Grande Jornal da Cultura. Nós estamos aqui recebendo o diretor técnico do Hospital São Raimundo, o Dr. Carlalli. Tem algumas informações para passar para a comunidade, especialmente algumas mudanças, né, que o hospital está tomando para melhorar o acesso das pessoas e também o trabalho, né, da própria instituição de saúde. Dr. Carlalli, quais são essas mudanças que serão implantadas no hospital? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Cultura de Vaza Alegre. Desde já, obrigado mais uma vez ao espaço compartilhado pelo Jornal da Cultura com a direção do Hospital São Raimundo. São informações que a gente queria dar aqui, senhoras e senhores ouvintes, que serão realmente de utilidade pública. Na verdade, a principal dessas informações é uma mudança no que diz respeito ao horário de visitação para os familiares e pessoas que tenham pacientes seus internados no Hospital São Raimundo. Então, alguns anos atrás, o horário de visita que era disponível para esses familiares era apenas o horário da manhã. Cerca de 4 anos atrás, 3 anos atrás, houve uma mudança onde a gente ampliou esse horário para também um turno à tarde. Então, antigamente, apenas se visitava de 9 às 10 da manhã. E desde uns 3, 4 anos atrás, o hospital ampliou para um horário à tarde, que era de 3 às 4 da tarde. Até hoje, dia 30 de abril, ainda é no horário de 3 às 4 da tarde. Só que a gente vai vivendo, Marcos, e aprendendo, e vai ouvindo também a população e ouvindo sugestões. Então, para as pessoas que moram no sítio, nos distritos, aquele horário da manhã, que não existia antigamente, né? Na verdade, antigamente era só o horário de 3 às 4 da tarde. Eu me equivoquei um pouco. Para quem morava no sítio, para quem morava nos distritos, era ruim para visitar seus familiares, porque só tinha como visitar à tarde. A maioria dos transportes à tarde ficava muito escasso. Então, por isso se criou o horário da manhã, de 9 às 10 da manhã, que vai continuar existindo. Então vai ter um horário de visita de 9 às 10 da manhã, mas o horário que era de 3 às 4 da tarde, a gente vai passar a ter esse horário de visita agora de 5 da tarde às 6 da tarde. Porque houve muitas sugestões, muitos pedidos, porque muitas pessoas que trabalham e dão o seu expediente ordinário de trabalho aqui na sede urbana, enfim, até às 5 da tarde, terminavam tendo que faltar ao trabalho para poder visitar um ente seu, um parente, um amigo que estava internado no Hospital São Raimundo. Então, ouvindo essas sugestões, é que a direção deliberou e a partir de amanhã, dia 1º de maio, e por isso é importantíssimo estar aqui no Jornal da Cultura, que nós sabemos ser o meio de maior alcance, que chega em todas as casas, tanto da zona urbana como da zona rural, pela sua imensa audiência, para poder dizer à população isso, que essa mudança está sendo feita no sentido de tentar facilitar o acesso daqueles que trabalham até 5 da tarde e que, ao sair do seu expediente, poderiam, de 5 a 6 da tarde, fazer a visita dos seus parentes que estejam internados por motivo de doença. Bem, essa é a informação nova. Algumas outras coisas que estão aqui, na verdade, são lembretes. São normas que já existem, mas que, às vezes, uma ou outra pessoa, por desconhecer ou por discordar, termina, às vezes, criando alguma dificuldade. E a gente tem que normatizar isso. A gente tem que disciplinar o acesso até para a própria segurança e bem-estar dos pacientes internados e dos acompanhantes. Então, antigamente também, 4, 5 anos atrás, o horário de visita era só um, era realmente à tarde e era uma visita onde qualquer pessoa entrava. Às vezes até sem se identificar, isso não era interessante. Isso poderia inclusive ser motivo de risco para alguém que estivesse internado. Certamente. Bem, então desde lá também a coisa passou a ser normatizada e passou a ser admitido que cada paciente internado, que tem lá o seu acompanhante ou que não tem um acompanhante, vai receber 2 visitantes por vez. A gente sabe que muitas vezes a família é extensa e todo mundo quer visitar, mas a gente tem que imaginar que na enfermaria não tem só aquele paciente internado. Às vezes tem 2, tem 3, tem 4. E se entrassem 10 pessoas de cada um, a enfermaria ia ficar com 40 pessoas e isso não é bom para quem está doente também. Então, por isso que, desde antes e agora vai continuar sendo, a pessoa internada ela vai ter direito a receber os seus visitantes, mais 2 por cada vez. Então, entram 2 pessoas, passam ali 10 minutos, saem, entram mais 2, passam meia hora, saem, mas que todo mundo possa visitar de uma maneira regrada, de uma maneira organizada. De fato, num primeiro momento, a população estranhou um pouco isso, mas hoje a maior parte da população já está habituada a isso, já está entendendo que é para o bem. Isso já é um serviço que já é implantado. Isso já existe. Eu estou apenas lembrando que vai continuar existindo essa regra. A portaria 2 foi reativada, que é a portaria ali que fica virada para o lado do Alto Santo Center, para o lado dos bancos, né? E essa portaria ela é exatamente para que haja nesse horário a visita e a troca de acompanhantes. E a portaria 1, que é a recepção 1, é por onde ocorre o atendimento, é por onde chegam os pacientes que vão ser atendidos para alguma urgência, emergência, então isso continua igual que era antes. O que está mudando realmente a partir de amanhã é o horário de visita da tarde, que era de 3 às 4 e vai ficar de 5 às 6,
para poder contemplar melhor aquelas pessoas que trabalham até 5 horas e tinham que faltar ao seu emprego para visitar seus familiares. Além disso, Marcos, é importante lembrar que continua não sendo permitido a permanência de pessoas com menos de 18 anos nas dependências do hospital como acompanhante. Então, se eu sou menor de idade, eu não posso também estar dentro do hospital acompanhando alguém. Eu tenho que ter alguém que possa ser responsável por aquele paciente. E aí, para isso, a questão da idade é uma questão civil, é uma questão jurídica que o hospital também apenas obedece. Então, o acompanhante tem que ser alguém com mais de 18 anos de idade, isso não é novidade. A questão também da visitação feita por criança. Então, às vezes, alguém tem uma criança de 3, 4 anos e quer porque quer que aquela criança entre para visitar a mãe que ganhou o neném, e a gente realmente tem normatizado e tem recomendado que isso não aconteça. Então é proibida a entrada de uma criança com menos de 12 anos para visitar. A gente entende que às vezes tem saudade do pai, tem saudade da mãe, mas é até uma questão de proteger a criança. A gente sabe que o hospital sempre é um ambiente mais rico em infecção, é um ambiente de maior risco, onde tem outras pessoas ali que estão gripadas ou tossindo e que podem terminar passando para uma criança de menos de 12 anos, que tem o seu sistema de defesa, que tem o seu sistema imunológico mais fragilizado, menos competente, pode estar passando alguma doença. Então, a finalidade do hospital em restringir, em proibir a visita da criança com menos de 12 anos é essa. Claro, se a criança tem menos de 12 anos e está internada, porque está vomitando ou está doente, tem que estar ali fazendo o tratamento, ela entra no hospital. Mas uma criança saudável, de 6, de 7, de menos de 12 anos, entrar para visitar alguém, essa norma já existia, a gente está apenas aproveitando o espaço aqui para relembrar a população os motivos dela existir, tá? E pedindo realmente sempre a compreensão da população. Será também adotada a partir de agora, isso aí também é uma novidade, Marcos, a questão de um crachá, um adesivozinho, identificando, e esse crachá vai ser de uso obrigatório, então quem estiver dentro do hospital acompanhando algum doente seu, algum paciente da sua família, deverá usar esse crachazinho para poder ela ser identificada realmente. E a gente que trabalha no hospital saber que ela está ali, mas ela está ali porque está acompanhando alguém. De tal maneira que quando essa pessoa receber alta, o seu acompanhante que está com o crachá vai devolver na recepção. E se for mudar o acompanhante, porque às vezes troca, né, porque já está há muitos dias, é nessa troca de acompanhante o crachá passar para o que vai entrar e o que está saindo devolver para o que vai entrar. Bem, além disso, tem uma outra coisa que também já começou a ser modificada agora no mês de abril e tem gerado uma certa surpresa na população, e a gente pede encarecidamente também a compreensão da população. Isso também vai ser modificado ou está sendo modificado por conta de algumas sugestões e observações dos próprios pacientes e de alguns acompanhantes seus, que é a questão dos trajes, é a questão da roupa que você usa quando vai visitar algum familiar seu que está internado. Então, às vezes, acontecia que algumas pessoas mais jovens, né, iam com um short muito curto, com um tipo de traje que não é adequado para estar dentro de um ambiente como um hospital. E que, às vezes, a própria direção foi solicitada ou foi, de certa forma, exigida por alguns parentes de alguns pacientes de que como é que pode uma pessoa entrar aqui com um short curto desse, de qualquer jeito e tudo. E, realmente, a gente deve procurar normatizar isso. A gente sabe que, num primeiro momento, às vezes as pessoas não entendem, mas eu acho que, às vezes, não entendem porque não foram avisadas com antecedência. Então, o que a gente quer aproveitar nesse momento aqui, Marcos, é a enorme audiência do Jornal da Cultura, para colocar para a população que isso que vem acontecendo no último mês vai continuar acontecendo. Então a gente pede encarecidamente que quem precisar visitar um parente seu vá ao hospital no horário de visita e que realmente tenha acesso ao seu paciente, mas no caso do homem e da mulher que vai de short, que não use o short, que use a calça comprida, né? Porque se de repente chegar lá e tiver de short, ou vai voltar, ou então pode usar uma calça do hospital. A gente tem a calça do centro cirúrgico que está lá limpa, disponível para alguém que for, não dá a viagem perdida. Só que como é uma calça que não é lá muito bonita, pode ser que alguém ache que não vai ficar muito elegante vestido nessa calça. Então, assim, que a gente já possa saber de casa, e quando a gente for para o hospital visitar alguém da gente, que a gente vá realmente com a calça comprida, ou então se a mulher tiver de vestido, que seja um vestido do joelho para baixo e tudo, para que depois a própria direção do hospital não seja criticada por outras pessoas que estão lá dizendo que a direção está sendo permissiva, que não está reparando nisso, que está deixando qualquer pessoa entrar de qualquer jeito. Então é simplesmente uma questão de a gente realmente usar um traje mais adequado. Tá? Mas que a portaria está respaldada pela direção para pedir, de maneira elegante, educada, que essa pessoa realmente volte até a sua residência e vista uma roupa mais apropriada para o caso. Então, doutor Carlalho, são duas mudanças, né? A questão do horário de visitas da tarde, que passa para ser de 5 às 18 horas. Isso. E a questão da vestimenta que a pessoa deve se dirigir ao hospital, ou seja, calça comprida,
ou então algum vestido, alguma saia do joelho para baixo. E as demais são reforços de coisas que já existiam. Existem. Exatamente. Né? A criança de 12 anos não entrar para visitar, porque é criança. Do acompanhante ser sempre alguém com mais de 18 anos de idade. E as outras normas, elas vão estar sendo repassadas também através de um folderzinho impresso que vai ficar disponível nas recepções do hospital para alguém que tiver alguma dúvida. Okay. Tá bem, Marcos? Então, eu te agradeço a audiência do hospital, do Jornal da Cultura, perdão, e quero dizer e pedir já de antemão a você que daqui até o final de maio, se possível, a gente possa ter um outro espaço até um pouquinho mais longo do que esse, para compartilhar com a população um balanço que a gente pretende fazer dos últimos 2 anos, que foi o período em que o hospital esteve como hospital estratégico e está já em vias de renovar esse convênio com a Secretaria de Saúde do Estado. Então, a gente mostrar o que pode ser feito ao longo desses 2 anos com esse recurso e com essa condição. E também fazer um balanço dos últimos 6 anos, que foram 6 anos em que eu, Carlyle, estivemos como diretor técnico do hospital, e algumas coisas que aconteceram que a gente considera avanço, mas também, a partir daqui, poder tentar enfrentar os desafios que venham a acontecer nos próximos anos. Ok. Viu? Muito obrigado, doutor Carlyle, pela participação. Gostaria de ficar com uma cópia aqui dessas recomendações, para o Machado a gente dê uma reforçada. Tranquilo. Ok? Obrigado pela participação conosco. Olha, gente, começaram ontem em Brejo Santo os trabalhos de recuperação do trecho da BR-116, em Brejo Santo, na região do Cariri. As máquinas estão fazendo serviço, são